Qual é a relação entre a competência 4 do Enem e a arte como produto de uma revolução estética? Vem com a gente. Pessoal, quando a gente começa a analisar todo esse processo, né, do que seria a arte como produto de uma revolução estética, né, nós estamos falando das várias transformações da arte. A gente pega aqui desde a arte na antiguidade, a arte grega, depois passando pela arte medieval, que nós temos ali muitas revoluções, viu. Tirem da cabeça aquela ideia que quando a gente fala em Idade Média, nós estamos falando de uma coisa sombria, pesada, onde nada aconteceu. A gente tem grandes revoluções, as construções daquelas catedrais góticas já nos trazem aí um produto de muita relevância estética. E quando a gente vai avançando e chega ao Renascimento, na compreensão da descoberta do corpo humano, e depois a gente vai caminhando um pouquinho mais, né, porque a gente tem que ser mais objetivo, então a gente chega na arte ali do finalzinho do século XIX, quando a gente começa a ver a arte impressionista, e depois para uma revolução gigantesca que é a revolução proposta pelas vanguardas europeias, que acabam desaguando nesse oceano, nesse mar, que é a arte contemporânea. Então, entender um pouco disso é entender a arte como produto de uma revolução e descrever esses momentos históricos que estão marcados por padrões, né, muitas vezes tradicionais de beleza e forma. Se eu pego, por exemplo, a arte da antiguidade grega, e a função, né, dessa arte que foi rompida com o olhar que nós temos na contemporaneidade. Então, criaram-se novas sensibilidades e modos de perceber o mundo. Então, hoje, quando a gente pensa em arte, a gente pensa em algo múltiplo, em algo intenso, capaz de nos envolver com muita força. Então, essa revolução não é apenas estilística, né? Mas é uma mudança no sensório, na forma de você sentir essa arte. Quando eu pego os parangolés do Hélio Oiticica, quando eu trago toda a genialidade do movimento, dos quadros no Hélio Oiticica que eu consigo vestir e me movimentar com eles, né, e saber que isso tem uma correlação com o desfile carnavalesco, entender a arte como algo que nos veste, como algo que nos traduz enquanto movimento. Então essa revolução não é apenas estilística, mas uma mudança no sensório, né, como eu disse, nesse conjunto de sensações e interpretações que redefine o que é considerado arte e sua relação com a política e a sociedade. Isso é bem interessante, né? Aqui a gente pega o olhar sobre o cinema novo e traz Deus e o Diabo na Terra do Sol. É muito interessante a gente ver essa chamada estética do cinema novo, chamada por alguns como estética da fome, está tão presente ali no Nelson Pereira dos Santos também. E quando a gente olha para essa estética, a gente vê gravações feitas fora de estúdio. De repente a gente vê a população participando do filme. Depois a gente vê a problemática social do país sendo exposta através do cinema. Então, para a gente chegar nas lágrimas da Fernanda Torres, no Ainda Estou Aqui, é importante a gente perceber que essas lágrimas nasceram lá atrás. Não nasceram só em Central do Brasil, viu, com a Dora, mas elas nasceram bem antes nesse processo. Quando a gente olha para essa dinâmica toda, a gente consegue conceber e compreender esse mundo e essa construção histórica do cinema brasileiro. Então, quando a gente fala em cinema novo, a gente está falando de uma das maiores revoluções estéticas que nós já tivemos. Com essa ideia de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, o Glauber Rocha conseguiu contar quem éramos. E aí aqui a gente tem um mergulho no Nordeste mais profundo, um mergulho nos problemas sociais do país e, ao mesmo tempo, uma captação de uma sensibilidade sobre aquilo que nos afeta enquanto brasileiros. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar, né, quando a gente pensa em revolução estética,
a gente está pensando numa palavra, ruptura. Ruptura com o regime representacional, né, que seria aquela ideia de copiar a realidade. O antigo padrão, né, durante séculos, a arte foi dominada pelo regime representacional, então focado na imitação, na mimes, na hierarquia de gêneros e na adequação da forma ao assunto, ou seja, isso aqui é bonito porque parece muito com aquela pessoa. Nossa, como é que esse artista é tão bom, ele reproduziu uma determinada pessoa do jeito que ela é. A gente achava que arte era copiar o real. A revolução estética, ela liberta a forma de sua função de apenas copiar a realidade. Então, quando vocês olharem para esse termo revolução estética, vocês pensem nisso, no rompimento com essa ideia de mimesis, de cópia do real. A obra passa a ser valorizada por sua própria materialidade, né, pela cor, pela composição, permitindo que a arte se torne uma experiência sensorial e emocional direta. Nos dá a condição de mergulharmos dentro desse universo. Então aqui a gente tem a Guernica, do Pablo Picasso, e quando a gente olha para ela não copia a realidade tal qual da guerra como ela aconteceu. Ela simplesmente traz uma nova sensibilidade sobre a guerra. Então eu tenho aqui uma identificação, que eu estou falando da Espanha, eu tenho ali a figura do touro, que é uma marca desse lugar, eu tenho um corpus, eu tenho um sujeito que está presente ali com a boca aberta, e a gente nota muitas vezes a maneira como ele levanta as mãos para o alto. Eu tenho uma releitura da Pietà, que é essa mulher com um filho morto nos braços. Então, tudo aquilo que uma guerra nos oferta, em termos de dor, em termos de falta dessa sensibilidade, a obra de arte nos traz para perto. E aí a gente fala, como eu disse no princípio, de vanguarda e modernismo, né. Quando a gente pensa em mudança de paradigmas, o Brasil viveu muito isso, através das obras da Tarsila do Amaral, da Anita Malfatti, que mostraram o Brasil de uma forma que as pessoas não conheciam. Então, quando a gente pensa em semana de 22, a gente está fazendo um rompimento com essa construção de arte como cópia do real. Nossa, isso parece muito com a realidade. E aí a gente começa a ver uma reconstrução desse imaginário brasileiro. O negro, por exemplo, passa a figurar, né. Quando você olha para as obras do Di Cavalcanti, e aí você começa a ter a figura da mulata, começa a ter a ama de leite, começa a trazer aquelas personagens que até o momento não eram solicitadas no ambiente artístico. De repente, a gente começa a ver aquele vendedor de frutas, que era visto como uma pessoa menor, alguém que estava ali no bairro, aparecendo e figurando como protagonista de um quadro. Então essa construção, ela se torna muito mais potente. Toda vida que a gente trabalha com essa ideia, a gente consegue simplesmente traduzir isso de uma forma mais plural. Então no Brasil, a Semana de Arte Moderna, em 22, foi uma revolução estética que rompeu com o academicismo europeu e o culto ao passado, propondo uma identidade nacional baseada nessa ideia da antropofagia. A gente come o que vem de fora e, ao comermos o que vem de fora, misturamos com aquilo que temos de melhor. Então, é um ritual de apropriação e transformação dessa cultura estrangeira, que a gente não só pega a cultura estrangeira e traz para a gente, mas a gente se apropria dela mostrando a nossa cara. Há um engajamento, né, essa revolução não foi apenas no âmbito visual, mas cultural e político, né, contrapondo-se aos ideais da burguesia e criando critérios de aceitação da arte. Então aqui a gente tem um vendedor de frutas, que foi justamente a obra que eu falei agora há pouco, da Tarsila do Amaral, e aí quando a gente olha para essa obra, ela é riquíssima, né, porque ela traz um personagem popular, um homem das ruas, a figura do ambulante, para estar sendo colocado aqui na parte central de uma obra. Imagina que no passado, no centro de uma tela dessa, eu já tive uma figura como a Mona Lisa, que as pessoas valorizavam pela forma como aquele corpo era apresentado. E aí eu tenho o vendedor de frutas, mostrando toda a diversidade do país, né, pelos sabores do país. A gente tem as palmeiras lá atrás, nós temos
o pássaro que está aí do lado, então a gente não deixa de lembrar aqui o Gonçalves Dias com Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, e aqui é uma tradução de Brasil. Então a arte como consciência crítica, né, quando a gente fala lá do cinema novo, a gente está falando dessa estética da fome, desse desafio ao grande capital, e a gente puxa aqui essa inovação, porque não deixa de ser uma inovação e uma revolução estética que prioriza essa transformação no âmago do espectador. E ele deixa de ser uma pessoa passiva e passa a se tornar um sujeito autônomo, altivo e principalmente um sujeito ativo com a sensibilidade criativa que permeia todo o processo. Gente, valeu, fiquem atentos, logo mais estaremos chegando com mais detalhes e informações. Grande abraço, sigam-nos nas redes sociais e até a próxima.